Bom dia, boa tarde, noite. Tá aqui um cafezinho, antes da gente falar. Tá aqui. Um golinho. Bom, meus amigos, ontem eu estive na Anel. O primeiro jogo de Corinthians e Porco. Uma sorte imensa. Graças a Deus. 1-0. Era pra ter sido 2, né, Roberto? Mas tudo bem, a gente vai falar disso, tá? Mas o Coringão sai com a vitória aí. Muito, mas muito maravilhosa. Além de tudo, quem faz o gol? Memphis Depay. A crítica fala que a Memphis não faz gol em clássico, Memphis isso, Memphis aquilo. Memphis vai lá e desencanta. Faz seu primeiro gol nos clássicos. Agora falta os outros dois rivais, né? Bom, vamos lá. Vamos começar primeiro com a polêmica. Vamos começar com a polêmica. O VAR. Vamos ver o vídeo do VAR. O que o VAR falou em relação ao impedimento? Vamos analisar juntos? Aqui ficou evidente ele dando soco no ar e protestando. Você viu o Gomes jogando na área, né, o Braulio? Não, tudo checado, tudo limpo as situações aqui. Ele vem encher meu saco aqui. Tanto dentro quanto fora da área. Solta! Atrás! Solta! Na área. Marcado. Ataque! Checa Aqui. a posição do Gomes, tá pra mim habilitado, bem ajustado. Tá perfeito. Aí, Deção do obrigado. campo, gol. Vamos lá, momento do contato na bola. Um mais. Aí Cuidado menos. ali, olha Pescão lá, um. Perfeito. Cuidado Vamos no traçar a ovo, linha. cuidado no Um ovo. mais, um menos. Menos. Mais. Mais. Aí. Ao vivo. Ok. Aí a saída. Vamos traçar a linha. É o jogador 14. Aqui embaixo. Defensor esse aqui. Nada, só vai, só vai. Tá triangulado? Tô triangulado aqui, Tranquilo, Braulio. deixa. Tranquilo. Só vai, vamos. Um para a esquerda. Ok. Ok. Subiu o teu ombro. Agora do jogador defensor, atacante. Perfeito. Tem que sair. Por favor. Segue. Vai sair o Sousa Triangula. Direita, direita. A cabeça, tá? Calma. Cabeça? É a cabeça dele. Triangula pra mim. Ok. Aí. Calma, Yuri. Um pra direita. Martínez, pra esquerda. Martínez e Giai, tá? Um pra direita. Martínez e Giai. Calma. Tá cortando a cabeça, né, também. Um pra esquerda. Deixa, calma. Triangula aí, ok. Tá triangulado. Posso subir? Pode subir. Martínez de aí. Abre pra mim, ver se tem algum jogador a mais aqui. O campo todo. Ele tá fechado aqui. Tá, ela já tá fechada assim, tá? Mas eu Ok. posso Segue a jogada. Eu tenho a câmera 1 aqui, se quiser mudar pra você ver depois. Martínez. Eu preciso confirmar o frame aqui. Martínez. Frame tá ok, Tá ok? Frame tá ok, frame tá ok. Tá ok, Frame tá perfeito. ok. Perfeito. Isso, Segue. Pode Vamos seguir. ver se o jogador interfere. Ok, interfere Ele no joga. jogo. Revisão factual. Isso, ok. Calma, ok. Wilton Braulio falando. Revisão factual. O jogador atacante do Palmeiras, Gustavo Gomes, está em posição de impedimento. E ele interfere diretamente no jogo. Ponto. Impedimento. Jogador interfere. Cara, o cara foi simples, direto, reto, fez o que tinha que ter feito. Agora, se o VAR semiautomático tem que vir pro Brasil, sim, tem que vir pro Brasil. Essa parte do semiautomático vai vir só ano que vem, só no próximo ano, na verdade. Então, cara, é o que a gente tem, a tecnologia que a gente tem, é a tecnologia que foi usada. Então, cara, não adianta chorar, não adianta custear uma discussão e se foi pena ou se foi impedimento ou se não foi. Quarta aí, comprovou, fez toda a regra, usou a tecnologia que a gente tem, traçou as linhas, ponto, deu. Se fosse contra nós, cara, nós também estamos aqui gesticulando, falando que não foi, falando que foi, uns falando que foi, outros falando que não. Ia ter uma discussão eterna. Mas o VAR tá aí para isso. Então, traçou as linhas foram traçadas corretamente. Acabou. Ponto final. Tem a discussão. Não tem mais essa de discussão.
Vai ficar só os questionamentos dos torcedores, pô. Não faz nada. Enfim. Mas, volto a falar. A gente precisa sim realmente de uma tecnologia muito melhor pro VAR. Muito melhor. E aí tira totalmente, inibe os erros, inibe tudo a falta de tecnologia, digamos assim, de traçar as linhas. Vão entrar nesse método. Mas, cara, precisa ser mudado, logicamente. Precisa ser alterado, precisa ser atualizado o VAR. E aparentemente, ano que vem, o VAR semiautomático aí, com tecnologia muito melhor, vai ser disponibilizado aí no campeonato. Eu acho que vai ser só por enquanto no Campeonato Brasileiro. Não sei se vai ter nos estaduais e outros tipos de campeonato, que nem Copa do Brasil, Sul-Americano, ainda não sei, tá? Mas enfim, é isso. O VAR tá aí, a discussão agora é para melhorar o VAR, para melhorar a tecnologia do VAR, dar ferramentas pro VAR. Acabou. Ponto final. Certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem bastante coisa, vou falar um pouquinho do jogo também. Esse aqui é o pós-jogo, tá, rapaziada? Porque ontem minha garganta não consegui. Eu gritei tanto que não tive voz nenhuma para poder gravar pós-jogo, tá? E vamos de números. Vamos falar primeiro da renda. A renda que o Corinthians teve ontem. Cara, que renda maravilhosa que o Corinthians teve ontem. Que renda surpreendente, maravilhosa. 46 mil pessoas, o público total. A imprensa 496. Teve público pagante 45.527. Olha a renda, cara. 3.369.000 reais. Cara, que maravilha é a facial. Que maravilha é a facial. Eu vou te dizer pra vocês, eu comprei o ingresso com 1,5 pontos. Eu comprei o ingresso pra assistir com 1,5, cara. Mano, se tivesse o cambismo, eu nunca ia conseguir assistir esse jogo, cara. Nunca ia conseguir assistir esse jogo. Nunca. E ontem prova mais uma vez que o cambismo tem que acabar. Por falar em cambismo, ontem tinha gente vendendo ingresso. Tentando vender ingresso. Eu vi dois caras. Falando ingresso, ingresso. Mas daquele jeitinho, sabe aquele jeitinho meio xoxo? Sabe? Aí eu percebi que um comentou com o outro, puta, tá difícil, hein? Tá difícil vender ingresso. E vai ficar difícil sim, cara. Cambismo vai passar mal. Cambista vai passar mal, vai passar fome se for depender de ingresso agora do Corinthians. Vai passar fome. Um golinho aqui, né? Então é isso, rapaziada. O cambista vai passar fome. Maravilhoso, cara. Eu nem acreditei que eu consegui comprar o ingresso. Imagina aí. Primeira pontuação é a de 60. Quem tem. O primeiro é os pagantes de cadeira, né? Depois vem a parte de 60 pontos. Vem o pessoal que tem direito ao ingresso, que são pessoas deficiência, esse tipo de coisa. Depois vem, se eu não me engano, vem 40, 30 e depois o pessoal geral. E quem tem menos pontuação abaixo de 30, se eu não me engano, é isso. Eu consegui comprar, cara, 2 dias depois que ia abrir os ingressos. Cara, sensacional. Eu só tenho elogios em relação ao torcedor fiel, cara. Só elogio, só elogio. É isso, agora vamos falar dentro de campo. Vamos falar do pênalti. Mas antes de eu falar do pênalti, eu quero mostrar pra vocês aqui, cara, o quanto esse cara tá difícil engolir, tá difícil. Já era difícil antes e agora. Na sua transmissão que teve entre Corinthians e Palmeiras, lá na Amazon,
O craque que se diz craque falou simplesmente assim, ó. Simplesmente o Neto, na transmissão, falou que não foi pênalti. O Memphis, ele torce contra por birra. Se você não gosta do Neto, é seu direito, mas eu tenho asco dele. Cara, literalmente, ele pegou o Memphis pra Cristo depois da música. Ele poderia ter feito ao contrário, ter feito uma narrativa contrária, mas não. Ele falou mais de uma semana do Memphis, mais de uma semana ficou debatendo no programa dele, expondo ele mais e mais e mais e mais ainda, mostrando o quanto o Neto é desprezível. Eu agora tive a certeza, cara. Agora eu tive essa linha de raciocínio, cara. O quanto ele pensa só no umbigo dele. Ele não pensou no Corinthians, ele não pensou no cara. Ele não pensou no delito pênalti. O zagueiro quase arranca a perna do Memphis, cara. Quase arranca a perna dele, mano. Olha pra isso, mano. E aqui, eu nem sei se a caneleira tava aqui. Se essa caneleira tivesse aqui, tinha protegido ele dessa forma. Enfim, Neto é uma aberração aí que não tem salvação. Simplesmente isso, tá? Bom, vamos lá, vamos falar do jogo. Vamos começar pela escalação, né? Cara, Dorival fez o que tinha que ser feito. Fez o que tinha que ser feito, pegou os melhores jogadores e colocou dentro de campo, de início. E ponto, fez o feijão com arroz. Fez o simples. Fez o simples. Tá entendendo? O Corinthians começa com Hugo Souza, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Ramalho, Mateuzinho, Ranielli, Martinez, Carrilho, Garro, Memphis e Yuri. Simplesmente o simples, o fácil, correto. Foi cirúrgico. Vamos falar de cada jogador, aí eu vou pontuando, vou lembrando os lances que foram na partida, tá? O Hugo Souza não comprometeu nada, tá? Partida sólida aí, não teve nenhum agravante. Eu só acho meio ruim, cara, quando o Corinthians precisa voltar a bola pra trás. E às vezes os caras querem, sabe, dar uma de futebol europeu, tá ligado? Às vezes dá um chutão é muito melhor. Teve um lance que ficou um pouquinho apertado, o Hugo Souza, ao invés de ter chutado pra frente, tentou dar o drible. Então, cara, vamos lá. Mateuzinho, cara, eu acho que foi a melhor partida do Mateuzinho na carreira dele. A melhor partida dele. Defensivamente, ofensivamente, ele fez de tudo. Ele chegou, talvez, não sei se chegou ainda, mas talvez no seu ápice. Uma partida sólida, uma partida concentrada, uma partida de 100% de responsabilidade. André Ramalho, outro também que depois que ele tomou o cartão amarelo, ele ficou um pouquinho mais receoso, mas mesmo assim, com a cabeça, entendeu, no lugar, fazendo as coisas corretas, dando o bote correto, tirou um gol em cima da linha, cara, ele foi o golaço dele, tirou um gol em cima da linha, aparentemente tá mais concentrado, tá mais focado, então tá conseguindo mais render mais, isso é bom pra ele, isso é bom pro Corinthians. Gustavo Henrique, cara, bola aérea, todas ele tirava, todas, a marcação boa também, de cobertura, nos cruzamentos, a maioria não, às vezes ele conseguia tirar. Então, cara, a marcação perfeita. O tal do Tigrinho não fez nada, por mais que o Tigrinho jogou do outro lado, do lado do André Ramalho, o Tigrinho não fez nada. Matheus Bidu é outro também, cara, que jogou simplesmente o fino da bola. Só saiu no segundo tempo por conta de cansaço. Porque correu, apoiou, fez a parte defensiva e a parte de cobertura, quando o lateral tem que voltar, que tem que voltar pelo meio de campo. Muito bem, cara. Muito bem. Ele tem aquele jeitinho de poder ameaçar um chute e dar um corte
e dar um passe, fez bastante isso e deu muito certo, tá. Ranieri, cara, o Ranieri é outro também. Eu não sei se foi a melhor partida da vida dele, mas jogou muita bola, cara. Muita bola. Muita bola. Fez cobertura, fez primeiro combate, cara, simplesmente maravilhoso. Fez a primeira, a segunda linha de defesa ali do Corinthians ali junto com o Martínez, cara, que é outro também que jogou muito, brigou, bateu, foi pra cima, não abaixou a cabeça pra esses caras. Eu vou falar da torcida, que eu tenho assim, uma percepção da torcida que aconteceu ontem, cara. Martínez. Bom, o Martínez teve alguns escapes pelo lado direito. Às vezes vinha pra esquerda, mas era pouco. Ele ia mais pro lado direito. Provavelmente o Dorival não tá conseguindo aí encaixar ele da mesma forma que ele estava encaixado com o Ramon Dias. Então, cara, mano, é aquele cara que dá aquele primeiro bote. Tinha vezes que ele ia pra frente ali do ataque. Eu não entendia por quê. Isso foi no segundo tempo. Eu não entendia por quê. Às vezes ele dava o primeiro combate. Provavelmente é o Dorival pedindo, só que aí a gente corre um risco. E se ele dá o primeiro combate lá, na hora de defender, ele não tá no posto dele. Então, até ele chegar no posto dele vai demorar. E se for um contra-ataque, se for um ataque rápido, vai faltar o atleta, vai faltar ele. Entendeu? Garro. O Garro ficou um bom tempo parado aí, voltando de lesão. Mas ainda precisa tomar algumas atitudes, cara. Porque ele quer um jogo mais rápido, ele tenta aquelas bolas rápidas por cima. Mas às vezes não é a melhor maneira, não é a melhor inteligência. Teve um lance que ele precisou. Não era pra ele ter feito isso, ele fez. E a gente perdeu a bola. Ele tava de frente pra área. Ele tentou dar um balãozinho pro Memphis. O Memphis tava com 2 caras marcados. Entendeu? Então não é sempre que funciona esse tipo de situação. Não é sempre. Mas mesmo assim, se não fosse a inteligência dele de tocar pro Mateuzinho rápido, talvez não teria sido saído o gol. Memphis lá na área. Outra coisa, Memphis não tem que bater escanteio. Memphis não precisa bater escanteio, cara. Fica na área, fica perto da área. Memphis fica perto da área, cara. Já saiu 2 gols dele. Saiu esse agora e o outro que ele fez anteriormente. Entendeu? Então Memphis precisa ficar na área. Não precisa ficar batendo escanteio, batendo falta de longe. Se for uma falta de perto, aí sim, com chance real de fazer um gol de falta. Mas até lá, pô, fica na área. Fica na frente da área, na grande área, na pequena área, enfim, fica. Vamos falar do Memphis. Vamos falar do Yuri, vai. Depois eu vou deixar o Memphis por último. Vamos falar do Yuri. O Yuri Alberto, cara, um cara brigador. Perdeu o pênalti. Puta, acontece, mas, cara, o que eu pensei na hora? Cara, bate no meio. Faz aquela batida sólida, aquela batida no meio. Porque o Everton vai pular pra algum lugar. E o Everton foi feliz na hora do pênalti, cara. Tem que dar os créditos pro goleiro. Mas, cara, o Yuri tá 2 meses, cara, sem jogar bola direito, porque fraturou a coluna. Tá voltando agora jogou 90 minutos, cara. Mas, mano, deixa a bola pro Memphis, deixa a bola pro Garro. Vê se o Memphis tinha condições de bater, porque ele sofreu aquela falta. Ou então dava pro Garro, dava pro Ranieri, dava pra alguém, cara. Se eu não me engano, o Carrilho tava ainda. Foi no primeiro tempo. Cara, é só ser inteligente. Não precisa jogar pra si, joga pro time, cara. Você vai fazer seu gol no seu retorno. Tenha paciência, você vai fazer seu gol. Agora Memphis, cara. Cara, o Memphis, ele não foi 100% dele, mas ele estava no local certo, na hora certa e no cruzamento certo do Mateuzinho. Não fez uma partida 100% favorável, porque alguns pontos ele errava, alguns pontos ele tentava fazer uma graça, ele domínio, cara, alguns domínios ele perdeu, entendeu? Ele tentava dar uma cortada, tentava dar outra,
perdia a bola, passes que era pra ele ter dado, quando depois que ele dá um corte, dá o passe, ele tentava dar outro corte e assim perdia a bola. Então, nesse ponto ele precisa melhorar em termos de distribuição de jogo. Se ele dá um corte e vê já o próximo companheiro, passa a bola. Simples assim, passa a bola. Fica tentando outro corte pra poder fazer graça. E mais de modo geral, cara, o time foi guerreiro, o time brigou. Você viu a disposição do time? Você viu a disposição do time? Que maravilhoso que foi. Cara, agora vamos falar da torcida. Cara, eu tenho certeza, 100% de certeza, que quem ganhou esse jogo junto foi a torcida, cara. Quem estava no estádio ontem, cara, percebeu que a gente não parava de cantar. A gente cantava a todo momento. A gente empurrava o time pra vitória. Essa vitória veio através da torcida, cara. É impressionante. Um estádio lotado, dentro da Neoquímica Arena, o quanto a gente consegue fazer isso. Uma sensação incrível, cara. Uma sensação maravilhosa. Eu me emocionei. Você tem uma noção do nível que tava. Eu me emocionei. Fiquei emocionado, cara. De ver essa torcida gritando, de ver essa torcida pulsando, de ver a gente incentivando 11 caras dentro do campo a correrem, a se dedicarem. Então, cara, essa vitória, cara, tem sim um aval da torcida, tem sim um peso da torcida. Entendeu? E é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo. É nóis. E vai, Corinthians!